A paz do Senhor para você que nos acompanha a partir deste momento. Esteja conosco por alguns minutos, pois estamos aqui para discorrermos sobre o comentário de mais uma lição dos jovens da Escola Bíblica Dominical. A lição de número 12, que tem como título Perseverando na Doutrina de Cristo. Esta é a lição de número 12 dos jovens da Escola Bíblica Dominical nesse primeiro trimestre de 2024. Mais uma lição rica para o conhecimento da Igreja de Cristo, daqueles que fazem parte do corpo de Cristo, mas um ensinamento enriquecedor para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aperfeiçoamento na nossa trajetória aqui nesta terra. E, como eu frisei no início, é uma lição destinada ao público jovem e, com certeza, é um assunto muito relevante para este público. Moças e rapazes que estão na casa do Senhor, que frequentam a escola bíblica dominical, é um assunto muito importante. Veja que é perseverando na doutrina de Cristo. E a gente vai destacar aqui, né, essa questão deste termo perseverando, do verbo perseverar. Mas antes, vamos mencionar aqui o tema geral, né, a temática geral desse primeiro trimestre, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Se não estivermos alicerçados na doutrina bíblica, na doutrina de Deus, na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos, né, que receberam de Cristo os ensinamentos e transmitiram à igreja primitiva, e esses ensinamentos chegaram até nós através da inspirada, inerrante palavra de Deus. Então, se não estivermos alicerçados, dificilmente chegaremos ao destino, né, que um dia alcançamos através da graça, ou seja, as mansões celestiais. Precisamos estar alicerçados na palavra de Deus para alcançarmos as mansões celestiais, para alcançarmos vitória ao final desta vida. Quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, precisamos estar alicerçados na palavra de Deus. Isso é muito, muito importante. E o texto principal desta lição se encontra na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2 e versículo 10, que diz o seguinte, a palavra de Deus. Este é o texto principal. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento de quê? Da doutrina de Deus, nosso Salvador. Né? Esse texto, esse versículo 10, né, ele é o complemento do versículo 9, que vai falar aí sobre os escravos na época, né, do apóstolo Paulo. É muito importante a gente ir ao contexto histórico, né, da época. E tem algumas versões da Bíblia que fala servo e não escravo, mas de forma mais simples, né, de forma mais resumida e que a gente possa entender melhor, está mencionando aqui pessoas que são submissas a um senhor, né? Pessoas que hoje podem receber o nome de trabalhadores, de colaboradores, que existe um superior. E aí o texto na versão NVI, eu tenho aqui, deixa eu ler rapidinho, no versículo 9, ensine os servos a se submeterem tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e não roubá-los, mas mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Ou seja, por mais que alguém seja submisso, por mais que alguém seja servo, não lhe dá o direito de defraudar, de roubar, de ser mau exemplo.
Então, o apóstolo Paulo, ensinando a Tito, ele traz, né, esta questão, este assunto muito importante, né, que o servo ele precisa ser exemplo para que o nome de Cristo seja glorificado, né? E com certeza pessoas convertidas que naquela época também eram servas, né? Também eram empregados, também estavam submissos a um senhor. E para isso precisavam ser exemplos, né? Ser submissos, serem obedientes, não roubar, não defraudar, não ser mau exemplo, mas sim bom exemplo. E esse bom exemplo segue aqueles que realmente observam, vivem de acordo com a doutrina de Cristo. A lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro vai falar sobre diante de um mundo imoral. Segundo tópico, andando segundo os mandamentos de Jesus. E o terceiro e último tópico, olhando por nós mesmos. Esses 3 tópicos também, né, eles são extraídos, ensinamentos do texto bíblico, né, que geralmente é lido em sala de aula. E esse texto bíblico se encontra na carta, né, do apóstolo João, segunda carta do apóstolo João, do versículo 1 ao 9. Essa segunda carta, ela contém apenas 13 versículos, né? Podemos dizer que é apenas um capítulo e 13 versículos. E do versículo 1 ao 9 é o que está inserido aqui na lição como texto bíblico. E o contexto também, na segunda carta de João, ele começa também, né, e termina essa carta, né, que é pequena em com relação a muitas outras que encontramos no Novo Testamento, mas é uma carta rica em ensinamentos e alertas contra as falsas doutrinas, contra os falsos ensinamentos, contra pessoas, né, que estavam tentando desviar, né, a atenção, desviar pessoas do foco principal, que é a verdadeira doutrina. E nos faz lembrar, né, o momento em que estamos vivendo hoje. Quantas falsas doutrinas, né, têm sido ensinadas por aí afora. E as pessoas que não estão fundamentados na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos, as pessoas que não têm o hábito, o costume, né, de ler, de meditar na Bíblia Sagrada, de fazer o seu devocional diário, de estar se alimentando da palavra de Deus, de estar orando, de estar em vigilância, infelizmente são levados facilmente por falsos ensinamentos. E o público jovem, né, você professor e professora da Escola Bíblica Dominical, que ensina os jovens, alertem eles a respeito disso. É muito importante ter o hábito de ler, de estudar, se aprofundar nas Escrituras Sagradas, para não serem enganados por tantos falsos ensinamentos que têm se levantados hoje em dia. São doutrinas, são ensinamentos, né? São igrejas, infelizmente, para todo tipo de gosto. Pessoas que não querem ser moldadas pela palavra, né? Aí, de repente, vê um ensinamento que se adequa, né, à sua conveniência, ao seu gosto, e acabam sendo seduzidos e achando que estão trilhando o caminho correto e certo, mas sabemos que o caminho é apenas um. Inclusive, é mencionado na Bíblia que esse caminho é estreito. Se é estreito é porque não é fácil. Se é estreito é porque exige renúncia da nossa velha maneira de viver. A gente precisa ser uma nova criatura, nascer de novo, deixar ser moldado pela palavra de Deus, permitir que o Espírito Santo de Deus comece a produzir em nós frutos de arrependimento. E esta lição, já mencionamos aqui os 3 tópicos em que ela está dividida, né? E também temos aqui o resumo da lição. Para herdar a salvação, o crente precisa o quê? Perseverar na doutrina de quem? De Cristo até o fim. Então, aqui já aprendemos que a salvação, ela
pode ser perdida. A pessoa, uma vez salvo, não está salvo para sempre, como alguns ensinam por aí de forma errada. A salvação, para ser alcançada, o crente ele precisa perseverar até o fim. Perseverar em quê? Na doutrina de Cristo. E o que é perseverar? É insistir, é continuar, é estar firme. Contra o quê? Contra os ensinamentos falsos. Como eu falei aqui anteriormente, há tantos ensinos que parece ser fácil, né, trilhar esse caminho. Pessoas pegando atalhos, né, e você vai vendo uma pessoa do seu lado esquerdo indo, né, para dando atenção e seguindo este falso ensinamento, do seu lado direito outra pessoa seguindo doutrinas de homens, né, falsas doutrinas, e você parece que vai ficando só, mas o segredo é perseverar. Tenha certeza que se você está trilhando o caminho da salvação de acordo com o que ensina a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, que ele é a pedra angular, a pedra de esquina, o qual foi transmitido, ensinado aos apóstolos, e eles assim receberam a missão de levar esta mensagem, ou seja, a doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos, que possamos observar, porque nesses dias tem surgido muitas novidades, muitas coisas que têm enganado muita gente, pessoas que acham que estão trilhando o caminho certo, mas não estão. Mas nós precisamos perseverar. Aí está o segredo. Em meio a tantas facilidades, né, que alguém tem oferecido para se chegar ao céu, para alcançar a salvação, não podemos, né, deixar para trás aquilo que aprendemos desde o início, assim como o apóstolo Paulo orientou a Timóteo, né? Não podemos deixar, né, de viver, de seguir, de perseverar na doutrina de Cristo. E esta lição vai falar, né, já no primeiro tópico, sobre a moralidade. Vai trazer, né, a diferença entre ética e moral. Ética e moral. E na sala de aula com os alunos você terá tempo suficiente para explicar melhor a diferença entre essas duas questões, entre esses dois termos, né? O comentarista coloca aqui da lição que a ética trata mais do aspecto teórico e estuda a respeito do que é certo, enquanto a moral lida com a prática do que é certo e bom. Ainda no primeiro tópico, um mundo imoral. Não é difícil percebermos a situação em que está este mundo aí fora, o sistema mudando, né? É muita imoralidade, mas aqueles que perseveram na doutrina de Cristo, aqueles que observam a sã doutrina, a Bíblia Sagrada, esses se livram dessa imoralidade, esses não praticam a imoralidade que está exposta aí neste mundo, né? O mundo está no maligno, né? Está em João, 1 João 5,19. O apóstolo parece generalizar, mas isso se dá porque ele quer indicar a gravidade e a seriedade desse tema. O mundo jaz no maligno é um tema realmente grave. Quantas pessoas estão se sujando cada vez mais na imoralidade? Quantas pessoas estão cada vez mais se distanciando do verdadeiro caminho? Mas nós que recebemos o ensinamento, né, de Jesus Cristo, precisamos perseverar neste ensinamento. O cristão diante de um mundo imoral, né, como agir nós como cristãos diante deste mundo imoral? Eu gostaria de destacar, já que estamos falando para o público jovem, as novas tecnologias, né, que têm surgido, as facilidades de que essa imoralidade chegue até você. Tenham cuidado, né? Alerte os jovens acerca disso. Às vezes, né, não é preciso nem sair de casa, não é preciso nem estar em ambientes onde o cristão não pode frequentar, mas certas questões de moralidade, tantas coisas chegam, né, às pessoas de forma tão fácil hoje em dia, e o jovem cristão precisa estar atento a isso. Não dê lugar ao diabo, né, mas esteja pronto para estar de atalaia, vigilante,
orando para não cair em tentação. No segundo tópico da lição, vai falar sobre andando segundo os mandamentos de Jesus, andando segundo os mandamentos de Jesus. E que mandamentos são esses, né? Temos aí como maior exemplo o Sermão do Monte, o Sermão do Monte. Quando nós lemos o Sermão do Monte, né, acompanhamos os ensinamentos de Jesus, aprendemos e muito sobre a ética do reino, sobre como os súditos do reino devem viver. Fazemos parte do reino de Deus, um reino amplo, né, que começou bem antes do surgimento da igreja primitiva e prosseguirá, né, até o governo milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós precisamos aprender como viver neste reino. Fomos alcançados pela graça, né? Fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Alcançamos a salvação e precisamos batalhar por esta salvação, e esta batalha deve ser vencida perseverando, né? A conclusão desse sermão em Mateus 7 oferece um resumo e uma recapitulação dos princípios do reino de Deus expostos por Jesus, podendo assim representar a expressão fiel do mandamento de Jesus. Eles estão assim dispostos, e aí na lição vai elencar relacionamentos interpessoais saudáveis, relacionamento saudável com Deus, ou seja, com Deus na vertical e com o próximo na horizontal. Relacionamento, né? O caminho da salvação e o da perdição, né? Os dois extremos, né? Caminho da salvação, caminho da perdição. Alerta sobre os falsos profetas e a seriedade do reino, demonstrada da forma como que se dará o dia de acerto de contas. Portanto, aí estão os pontos pelos quais os mandamentos de Jesus são identificados e podem ser bem compreendidos. E para encerrar, né, temos também aqui mandamentos santificadores, e aí vai falar sobre a oração sacerdotal em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os benefícios dos mandamentos de Jesus, o crente que cumpre os mandamentos de Deus recebe bênçãos incontáveis, como, por exemplo, não é enganado pelas falsas doutrinas. O crente que cumpre os mandamentos, né? Ele recebe bênção, e entre essas bênçãos está não ser enganado pelas falsas doutrinas e nem pelo espírito do anticristo. E por último, no último tópico, vai falar sobre olhando por nós mesmos, ou seja, o cuidado com o engano doutrinário e a atenção e vigilância. Precisamos estar atentos, pois esses últimos dias o inimigo de nossas almas querem seduzir muitas pessoas para saírem do verdadeiro caminho, mas perseveremos até o fim com a graça de Deus, estando em vigilância, em oração e aprendendo da palavra de Deus. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Queremos agradecer a sua audiência em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix
e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.